Fala, minha turma querida, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Se cuidando? Bom, então nós temos hoje mais uma aula de empreendedorismo. Sei que você deve estar pensando aí, nossa, tá um friozinho legal, né? Bom pra quê? Pra quê? Pra estudar. Ó que maravilha! Menos, nem tanto, mas é necessário, é importante, então a gente estuda aí da melhor maneira possível. Bom, hoje nós vamos falar sobre marketing. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas o que tem a ver marketing com empreendedorismo? A apostila em empreendedorismo, nosso conteúdo de empreendedorismo, por que ele de repente entra nesse módulo aí em marketing? Porque o marketing é fundamental no empreendedorismo, principalmente para o novo empreendedor, para quem ainda está se consolidando e começando no mercado, tá? Qual é a função do marketing? De maneira bem simples, bem resumida, o marketing ele tem a função de levar a ideia que você teve, o produto que você decidiu ofertar, oferecer, até o seu cliente, até o seu consumidor, certo? No Brasil, a gente costuma ter dois tipos de empreendedor, tá? O que a gente chama primeiro do empreendedor, que é aquele que empreende na necessidade. O que isso significa, tá? É aquele cara, aquela menina e tal, que perdeu o emprego. Aí o que ela faz? Ela está tentando encontrar um emprego, mas ela se vê meio que de mãos atadas, porque as dívidas, as contas continuam chegando. E aí ela muitas vezes não consegue arrumar outro, então ela decide, meio que por necessidade, empreender. E aí ela vai buscar às vezes uma receita na internet, aí ela faz a receita e começa a vender, certo? Pode ser uma receita de um bolo, de um empadão, ou então ela começa a fazer quentinha. Muitas vezes eu conheço casos de pessoas que começaram assim, por conta de falta de grana mesmo. A esposa começou a fazer quentinha em casa, na cozinha de casa, o marido entregava as quentinhas, tá? E eles foram se consolidando e hoje possuem restaurantes, tá? Então, muitos dos nossos empreendedores começam a empreender na necessidade, se vêm de mãos atadas, tá? Sem muitas oportunidades, precisam fazer um dinheiro para pagar suas contas, as suas dívidas, e aí acabam empreendendo, têm uma ideia e colocam aquela ideia em prática. Um outro tipo de empreendedor que a gente tem muito aí, mais recentemente no Brasil, é o jovem empreendedor. O que isso significa? Quem é esse jovem empreendedor? Esse jovem empreendedor, muitas vezes é aquele cara, aquela menina de 16, 17 anos, que quer um dinheirinho para comprar uma roupa, para ir na balada, para dar uma saída com o namorado ali, e não quer ficar pedindo aos pais, porque às vezes o pai e a mãe não têm, às vezes o pai e a mãe coloca algumas barreiras para dar esse dinheiro. Então, ele quer ter o dinheirinho dele para ter a independência dele. Aí o que ele faz? Vai vender uma trufa, tem a ideia de, pô, vou fazer uma trufa, pega uma receita na internet, faz uma trufa, vai vender essa trufa, ou compra um produto para vender. Então, é como às vezes você vê a galera mais nova vendendo roupa, porque pega essa roupa mais barata para tentar vender. Então, são dois tipos de empreendedor muito comum hoje em dia no Brasil, tá? Esses dois tipos de empreendedores. Primeiro, aquele que empreende na necessidade, ele se vê meio que preso, sem ter saída, então ele acaba decidindo empreender. E o jovem empreendedor, que é aquele que quer ter um pouquinho de independência financeira, tá? Bem, qual é a diferença, tá? E o que tem de igual entre os dois? O que tem de igual entre os dois é que os dois precisam de lucro, os dois precisam de dinheiro, um para pagar as dívidas e o outro para ter a sua independência financeira ali, ter o seu dinheirinho. O que tem de diferença é que, enquanto para esse jovem o dinheiro que entrar, ele consegue sair e tudo mais, ele muitas vezes vai pensar assim, pô, o que entrou já estou no lucro, porque não tenho a necessidade de fazer dinheiro. Tá? A necessidade de pagar dívidas, de pagar contas. Enquanto o outro empreendedor, que é aquele que empreende porque estava desempregado, ele precisa fazer um volume de dinheiro alto. Então ele precisa vender o suficiente para que ele consiga pagar as contas dele. E aí o que acontece muitas vezes? Tá? Por falta
dessa ferramenta aqui, que é o marketing, acontece que o cara pega lá o dinheiro, investe aquele dinheiro que ele tem na ideia que ele teve, decide empreender, vê aquilo como, às vezes, como uma única saída, como a última saída dele, e por falta de marketing ele não consegue vender. E aí ele acaba perdendo dinheiro. Então o marketing é fundamental, porque o marketing é quem vai pegar essa ideia que você teve, essa visão que você teve de produto e vai levar até o consumidor final, e vai levar até o cliente final. Não importa se é um empadão, se é uma quentinha, se é um bolo de pote, se é uma água que você comprou e foi vender na praça, não importa. O marketing é o que vai levar a sua ideia até o cliente final. É que vai fazer o seu negócio ficar conhecido. E aí, para a gente não ficar falando em cima de algo muito vago, eu trouxe aqui uma definição de marketing. A definição que diz essa primeira definição é uma definição de Kotler. Então vocês vão ver que tem duas frases de Kotler aqui. As ideias de marketing passam muito por Kotler, que é o papa aí do marketing, o cara que a base do marketing que nós temos hoje vem toda de Kotler. Ok? Então se você está decidindo empreender, dá uma lida no que diz Kotler. Não precisa, às vezes, nem ler o livro todo. Sei que tem galera que tá preguiça de ler. Se você jogar na internet assim, frases de Kotler, tá? Vem lá um apanhado de frases ali que vão te dar ideias, que vai te dar noção de como agir. E em cima das frases que ele passa pra gente, dá pra gente ter uma ideia muito grande, muito legal de como agir no mercado, tá? De como fazer o nosso produto chegar no cliente da melhor maneira possível. Bem, Kotler diz o quê? Tá? Que o marketing é um processo social na qual um indivíduo ou um grupo obtém o que necessita, tá? Necessita e ou deseja através da criação, oferta e troca de produtos, eu coloquei duas vezes aqui, né? De produtos de valor, vou até apagar aqui, ó, de produtos de valor com os outros, ok? Então, Kotler define o marketing como sendo uma troca. O que é essa troca? Eu ofereço o meu produto, o empreendedor troca o produto que ele tem pelo dinheiro que o cliente vai dar, que o consumidor vai dar. Essa é a troca mais comum, tá? Só que essa troca, ela acontece através do quê? Necessidade e desejo, tá? Existem dois tipos aí, basicamente, tá, gente? Dois tipos de produtos. Os produtos que a gente compra por necessidade e os produtos que nós compramos por desejo. Exemplos claros. Remédio. O remédio você compra por necessidade. Você está com dor de cabeça, vai lá e compra um remédio para dor de cabeça. Então, você precisa daquilo ali. Então, você compra porque é necessário. E existem os produtos que nós compramos porque desejamos, tá? Então, quando você está passando na rua e compra um chocolate, você deseja um chocolate, você está com vontade de comer aquele chocolate, certo? Então, professor, mas eu estava com fome. Tudo bem, você estava com fome, você podia escolher várias outras opções. Então, não era simplesmente a necessidade da fome, foi o desejo de matar a sua fome com um chocolate, certo? E aí entender isso é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes o que você vai vender, ele não é um produto que você está empreendendo, não é um produto que gere necessidade no cliente. Você vai precisar gerar o desejo no cliente, certo? E isso é fundamental. Você precisa formar o seu marketing para que gere desejo no cliente, para que o cliente queira matar a fome com o seu bolo de pote, com o seu empadão, com a sua trufa, certo? Isso é gerar desejo. Porque a necessidade de matar a fome, ele pode matar a fome com um bolo que ele levou de casa, ele pode matar a fome com um biscoito que ele comprou no mercado, ele pode matar a fome com um sanduíche natural, ele pode simplesmente tirar da mochila um potinho com arroz e farofa e matar a fome. A necessidade é matar a fome. O desejo é o quê? Matar a fome com o seu bolo, com a sua trufa. Então, é fundamental no marketing que a gente gere esse desejo. Gerar esse desejo passa por diversos fatores, tá?
por você ter uma embalagem bonita, por você ter uma foto legal do seu produto. Quem nunca viu uma foto de um prato de comida na internet, às vezes num anúncio de um restaurante, e na hora deu fome? Quando você está passando lá no Facebook, no feed lá no Facebook, aí parece aquela imagem daquela carne cortadinha assim, ó, bonitinha, há um copinho de cerveja do lado, a carne contrafilézinho com a gordurinha, um copinho de cerveja do lado, aí você olha e fala assim, meu Deus, chega baba aqui, né? Isso é o quê? Desejo. Despertou em você o desejo de comer aquela carne, de beber aquela cerveja. Muitas vezes você não estava nem com fome, mas a imagem bonita daquilo ali despertou em você desejo. Então, muito do que você está vendendo passa por descobrir, tá, como criar desejo na mente do seu cliente. Às vezes tem gente aí na escola que leva para vender trufa na sala de aula, leva para vender bolo na sala de aula, certo? Mas a escola tem quentinha, tem cantina, pô, mas tem gente vendendo bolo ali na outra turma. Por que ele vai comprar o meu? Porque ele precisa, por algum motivo, desejar o seu bolo de pote. Quando você consegue despertar esse desejo na cabeça dos seus amigos da turma, tem muita gente que já vai para a escola pensando assim, vou levar dinheiro para comprar o bolo de pote da fulana de tal. Ah, eu não vou comprar pipoca ali na esquina não, porque vou comprar o bolo de pote da minha colega na sala. Tem gente, já presenciei, gente chegar e falar assim, pô, cheguei morrendo de fome, não comprei o salgado lá para comprar o seu bolo. Isso é desejo. A necessidade era a fome e ela não matou a fome, por quê? Porque ela estava desejando o seu bolo de pote. Então, não importa o que você vende, se é roupa, se é comida, aqui a gente está usando o exemplo da comida porque é mais comum. Mas o importante é você gerar esse desejo, é você fazer com que as pessoas desejem o seu produto, tá? Aí aqui, Kotler diz pra gente que onde existe uma necessidade, existe uma oportunidade. O que isso significa? Que onde tiver alguém querendo algo, tá? Existe espaço para você empreender. Então, vamos imaginar aqui, a gente deu o exemplo da sala de aula, tá na sala de aula. Aí você tá meio que sem dinheiro, tudo mais. Aí você percebe na sala de aula o pessoal reclamando assim, pô, a cantina não tem um doce, é sempre o mesmo biscoito, é sempre o mesmo salgadinho, não tem um docinho pra gente. Aí o outro fala assim, pô, a cantina é lá no 5º andar, eu não vou subir até lá não. Aí o outro fala assim, pô, mas é caro pra caramba a cantina lá. Aí você começa a ouvir isso tudo. Aí você começa a perceber que as pessoas têm necessidades. Ó, tem gente que tem necessidade de não andar até o 5º andar porque chegou cansado do serviço e não quer subir a escadaria. Tem gente que tem necessidade aqui, ó, de comer um doce que a cantina não tem. Tem gente que tem a necessidade de pagar mais barato, porque a cantina é cara às vezes. Então, o que é que você faz? Você percebe aqui, ó, 3 necessidades. Olha aqui a sua oportunidade. Você pensa assim, pô, se eu levar uma trufa, a trufa é mais barata, eu vou estar cumprindo uma necessidade de alguém que reclamou lá. A trufa é doce, eu vou estar cumprindo a necessidade de outra pessoa que reclamou. E eu vou estar na sala de aula, ninguém vai precisar subir escada. Opa, eu vou matar a 3ª necessidade que outra pessoa reclamou. Então, tem uma oportunidade de ouro para você. Você percebeu em cima das reclamações dos outros uma oportunidade para que você consiga empreender, tá? E aí aqui entrando já em alguns conceitos mais físicos, né, mais definições mais teóricas do marketing, certo? A gente chega nos 4 P's do marketing. O que são os 4 P's do marketing? Produto, preço, prazo e promoção, tá? E aí, o que são esses 4 P's na definição? Produto é o que você vende. Mas aí não é simplesmente assim, ah, eu vendo bolo. Ou então, ah, eu vendo brinquedo. Tudo bem, esse é o seu produto de maneira básica. Mas entender o produto é saber as características que tem nesse produto. Tá? O material utilizado para esse produto. Percebam, agora a gente tem tido menos propaganda de brinquedos infantis na televisão. Porque não tem tido tanto desenho e tudo mais, enfim, uma série de fatores. Mas se vocês perceberem, muitas vezes na propaganda dos brinquedos,
eles falam assim, ah, contém peças que é para maiores de 3 anos. Até a lei diz, contém peças, tem que falar, que são proibidas para menores de 3 anos. Ou então o cara fala assim no brinquedo, é um brinquedo de plástico, não machuca. Ou então você vai comprar uma sandália, um sapato, e aí você vê na propaganda lá, o vendedor fala assim, ó, estica. Ou então, quando você vai comprar uma roupa, a pessoa fala assim, não, essa é resistente, não rasga não. Pode ir para academia tranquilo que essa roupa não rasga. Isso tudo é o quê? É o vendedor, o empreendedor conhecendo o produto, sabendo as características do produto. E isso é importantíssimo quando você está vendendo. Sabe por quê? Imagina aí a seguinte situação, para a gente continuar no mesmo exemplo. Bolinho de pote. Você chega lá, está vendendo seu bolo R$5. Um exemplo. Aí o outro cara começa a vender o dele lá em R$4,50. Aí a pessoa vira para você e fala assim, por que o seu é R$5 e o dele é R$4,50? Aí você não sabe responder. Se você conhece o seu produto, você vira e fala assim, ó, um exemplo, tá? Porque o meu eu faço com Nescau e leite moça. Você sabe o produto que ele utiliza lá? Sabe o material que ele utiliza lá? Então, quando você conhece o seu produto, você consegue colocar características dele, tá, pro cliente que vão ser fundamentais. Não adianta para a pessoa que não tem dinheiro comprar roupa para ir para academia mais bonita, se ela vai usar e um dia depois a roupa vai rasgar. Às vezes é melhor para ela comprar roupa um pouquinho mais cara, mas que dure mais, do que comprar uma mais barata que vai rasgar em um dia. Então, quando você conhece que o seu material é bom, que a sua roupa não rasga, você fala assim, ó, essa roupa aqui você vai comprar hoje e vai treinar até o final do ano com ela. Vai precisar lavar, é claro, né? Mas, entendeu? Então, conhecer o produto é saber características fundamentais desse produto. Preço. Preço é o preço que você vende esse produto. E aí o preço, tá? Não é simplesmente assim, ah, eu vendo, o cara ali vende por R$1, eu vendo por R$1 também. Será que você consegue vender por R$1? Será que, às vezes, se você está produzindo a sua trufa, você faz o cálculo e você vê que para produzir a trufa, você gasta R$1,50. Então, você não pode vender por R$1. Então, para formar o preço, tá? Existem vários fatores que você precisa levar em conta. O fator da concorrência, por quanto o seu concorrente vende, porque também você não pode vender uma trufa por R$10, se está todo mundo vendendo por R$2,50. Os materiais que você utiliza, certo? Entender o que você quer passar para o seu consumidor, tá? Você quer passar para ele o quê? Que a sua trufa é a mais barata, mas você faz com material mais barato, ou você quer vender para ele uma trufa de um pouquinho mais cara, mas com material muito melhor, um chocolate muito melhor? Nenhum dos dois está errado, tá? Você pode ter lucro vendendo mais barato, pode ter lucro vendendo mais caro com material melhor. Mas você precisa entender o seu produto para definir o preço de venda dele, certo? Aí vem a praça. A praça, tá? Não é a praça do Bilac, é a pracinha aqui, não. A praça é aonde você vai vender o seu produto, aonde a sua empresa está localizada, qual é o seu ponto de venda, tá? Então, é importantíssimo você definir isso. Por quê? Não adianta, por exemplo, você abrir uma loja de carros, e aí você traz aqui, ó, pô, coloquei aqui para vender aqui meus carros, está na exposição, aqui no centro de Caxias, e aí coloquei lá uma Ferrari, uma BMW, coloquei... A galera tem dinheiro para comprar a Ferrari e a BMW? Não, né? Então, saber aonde você está vendendo é fundamental para você oferecer o seu produto, para definir o preço do seu produto, tá? E aí existem basicamente dois caminhos que a gente deve até conversar nas próximas aulas, que são os canais de venda, direto e indireto. O canal de venda direto é quando o próprio vendedor vende, quem produz vende. E o canal de venda indireto é quando você dá para terceiros venderem. Então, exemplo bem simples, tá? Que a gente vai trabalhar melhor nas outras aulas. Cacau Show e Garoto. As duas vendem chocolate. A Cacau Show, ela produz e ela vende. Você só encontra Cacau Show na loja da Cacau Show. Então, é um canal de venda direto. A Garoto não. A Garoto produz o chocolate, mas você encontra em qualquer supermercado. Então, a Garoto também vende chocolate, mas de maneira básica também vende chocolate, mas por canais de venda indiretos. Tá? Outras pessoas vendem, outros mercados vendem para ela.
Então a praça é entender aonde você está. E a promoção? A promoção não é 30 ovos por 10 reais, nada, não passa por aí, tá? Promoção é como você vai promover o seu produto, tá? Promoção nos 4Ps é como que você vai promover esse produto. É Facebook? É boca a boca? São ferramentas que você tem para promover o seu produto, para fazer o seu produto ficar conhecido, certo? Hoje em dia, a ferramenta de promoção mais comum, principalmente para quem está começando a empreender, é a rede social. É o Facebook, é o status no WhatsApp, você coloca no status dos seus produtos. Então, ali são maneiras que você está promovendo o seu produto, ok? E por último, o posicionamento, que é qual a imagem que a sua empresa tem na mente do consumidor, tá? Qual é essa imagem aí? O que quando alguém lembra do seu produto, do seu negócio, o que vem na cabeça dele? Tá? É gostoso, é legal, é algo divertido, é algo carinhoso. Isso fez muita diferença na quarentena, tá? Por quê? Porque durante a quarentena as pessoas não queriam só o produto, as pessoas queriam também um carinho, um aconchego. Então vinha, muitas vezes, você pedia o delivery e vinha no delivery uma mensagem de carinho. Teve deliveries que mandavam máscaras. Isso fez uma diferença danada. Por quê? Porque isso na mente do consumidor diz assim, ó, esse cara não está só me vendendo o produto, ele também está preocupado comigo, com a minha pessoa, ele também fez um carinho aqui na minha mente, certo? Então o posicionamento de mercado é como que a sua empresa, o seu negócio vai ser visto na cabeça dos clientes, dos consumidores, ok? Bom, gente, essa aula ficou um pouquinho maior, já vamos para lá de 20 minutos de aula, mas porque marketing é um assunto grande, é um assunto legal pra caramba. Tá? Infelizmente não estamos em sala de aula, se estivéssemos, brincaríamos bastante em cima de marketing, porque é bem legal mesmo, tá? Fechamos por aqui, grande abraço para vocês, se cuidem, juízo, nos vemos em breve em qualquer sala de aula por aí, ou num videozinho no YouTube, pra vocês não ficarem com saudade do professorzão. Tchau, gente. Abraço. Use máscara, fique em casa, se cuida. Álcool gel na mão, esquece não, hein?